A aula de hoje, ela vai ser sobre interações. A gente vai começar então a falar um pouquinho sobre interações ecológicas. Até agora a gente estava vendo aspectos da parte de ecologia de populações mesmo. Então a gente começou lá atrás vendo como que estima o que é uma população, como que estima uma população, como que as populações usam espaço, como que as populações se reproduzem, o que mais? Como que é a taxa de crescimento de uma população, até que a gente chegou em como as populações interagem entre si, né? Todo o processo de migração que ocorre entre elas, entre as metapopulações. Então, a parte de ecologia de populações específica que eu tinha para ministrar era isso. Ecologia de populações é um mundo. Então, assim, eu dei só uma pincelada dentre tudo que vocês podem estudar em ecologia de populações. Se vocês forem olhar, por exemplo, um livro do Gotelli, o Gotelli tem um livro chamado Ecologia, onde os 7 primeiros capítulos são sobre ecologia de populações. Então, teve coisas que eu dei em uma aula que ele descreve em 7 capítulos. Então tem muita matemática envolvida. Eu acabei não entrando nessa parte matemática. Eu acabei não entrando nessa parte matemática com vocês porque eu acho que por hora para vocês não é necessário. Mas se vocês vierem a fazer uma pós em ecologia, por exemplo, aí sim, possivelmente vocês vão adentrar mais a fundo em toda a parte gráfica, em toda a parte de cálculo. Mas assim, a parte de ecologia de populações para graduação era isso. Aí, a partir de agora, de 11 de março, até o final desse mês, 30 de março, a gente vai entrar no novo bloco, que são as interações ecológicas. Então, a gente vai começar a discutir como os indivíduos interagem entre si. Então, a gente vai falar tanto de indivíduos em nível populacional, e eu vou começar a dar pincelada também em nível de interações em comunidade. Lembrando, comunidade a gente lida com mais de uma espécie. Então, tá. A gente vai começar, então, a partir de hoje, falar justamente sobre as interações ecológicas, como os indivíduos de uma mesma população e como indivíduos de diferentes populações, de indivíduos de comunidade, da mesma comunidade ou de diferentes comunidades, como esses indivíduos interagem entre si. A gente tem tanto interação que a gente chama de interação intraespecífica. Aqui eu coloquei um exemplo aqui em cima. Quando a gente fala em interação intraespecífica, a gente está falando intra dentro. Então, dentro da mesma espécie. Então aqui a gente pode ver esses azuizinhos são machos de uma espécie de passarinho, são machos de tangará, e o verdinho é fêmea. Mas ainda assim a gente fala que a gente tem uma interação intraespecífica, porque é uma interação dentro da mesma espécie. Já quando a gente está falando entre espécies diferentes interagindo, a gente fala que a gente tem uma interação interespecífica. Então aqui eu coloquei só um exemplo bem genérico. Eu tenho um tamanduá, eu tenho uma onça e eles estavam interagindo entre si. Então nessa ocasião aqui, essa foto ela foi tirada após uma onça, ela tentou predar o tamanduá revidou, deixou a onça no chinelo e ele tá indo embora depois de ter vencido a batalha contra ela. Então rolou uma interação interespecífica aí, uma interação entre indivíduos de diferentes espécies. Bom, tanto quando a gente está falando de relação intraespecífica ou interespecífica, a gente pode ter a gente pode dividir essas interações que a gente vai ver em dois grandes grupos. Essas interações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Então, a gente quando tem uma relação harmônica,
quer dizer que essa relação ela é positiva para pelo menos um dos indivíduos e para o outro indivíduo ela pode ser ou positiva ou tanto faz, sabe? Mas ela não vai causar dano nenhum dos dois indivíduos que estão interagindo. Eu tô falando em dois indivíduos porque é mais fácil, mas às vezes a gente pode ter milhares de indivíduos interagindo, né? Mas vamos pensar em só 2 por hora, porque eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente dar exemplo e pensar. Então, assim, sempre que a gente tem relação harmônica, quer dizer que pelo menos um vai ser beneficiado e o outro ou vai ser beneficiado ou vai ficar numa situação neutra, mas o outro não é prejudicado. Já na desarmônica, não. Quando a gente fala que a gente tem uma relação desarmônica, a gente tem uma relação não harmônica, uma relação não harmônica, uma relação desequilibrada, quer dizer, um sempre vai se prejudicado. Então, a gente tem harmônica, tem desarmônica, e aqui eu apresento uma espécie de chave, tipo uma chave onde a gente tem a maioria dos tipos de interações que é possível da gente encontrar, né? Então, como eu falei, a gente pode ter interação intraespecífica, isso aqui, intra, é tudo dentro da mesma espécie. Então, em populações, a gente vai ver muita interação intraespecífica. E essa interação entre indivíduos da mesma espécie, como eu falei, ela pode ser harmônica ou desarmônica. Quando que ela é harmônica? No caso da gente ter colônias ou sociedades, por exemplo. Sociedade, a gente tem os indivíduos interagindo entre si, mas a gente não tem uma dependência dos indivíduos viverem necessariamente associados um ao outro. A gente tem a nossa sociedade, nós vivemos em sociedade. Macacos vivem em sociedade. Qual é a diferença de sociedade e colônia? Em colônia, um indivíduo ele depende do outro, eles não conseguem viver sozinhos. Então a gente pode pensar em formiga. As formigas, em sua grande maioria, elas vivem em colônias. Elas dependem do grupo, elas precisam daquele grupo. Elas não conseguem viver solitariamente. Mesma coisa a gente pode falar para cupim. Cupim vive em colônia, abelha vive em colônia. A gente tem vários, principalmente invertebrados que vivem em colônia. E essa relação ela é positiva para as formigas. As formigas, por exemplo, elas precisam daquela colônia para viver. Essa relação ela é harmônica, ela é positiva para todo mundo. Mesma coisa da sociedade. E desarmônica? Quando a gente está falando em interações dentro de uma mesma espécie, a gente pode ter o canibalismo, quando um indivíduo ele vai acabar predando o outro da mesma espécie, né? Ele vai acabar comendo, consumindo um indivíduo da mesma espécie. Isso acontece muito entre os animais, principalmente. Então, animais carnívoros, eles tendem a apresentar muito esse comportamento. E a gente também pode ter a competição. Quando são indivíduos da mesma espécie, mas são indivíduos da mesma espécie que estão competindo pelo quê? Eles estão competindo pelo mesmo recurso. Isso tudo dentro de competição intraespecífica. A gente pode ter interação interespecífica também? Interespecífica entre diferentes espécies? Sim. A maioria das interações, na verdade, elas são interespecíficas entre indivíduos de diferentes espécies. Novamente, assim como no caso de relações intraespecíficas, a gente podia ter relações harmônicas ou desarmônicas. Quando a gente está falando de relações interespecíficas, a gente também pode ter relações ou harmônicas ou desarmônicas. Harmônica, vamos lá, mutualismo, quando um indivíduo ele depende de outro para poder viver. Então, a gente vai ter uma aula só sobre o mutualismo. Vou dar, por exemplo, o exemplo dos líquens, onde a gente tem algas e fungos que eles precisam um do outro para poder formar o líquen. O líquen precisa obrigatoriamente dessa relação. Então, o fungo vai beneficiar a alga
a alga vai beneficiar o fungo, então é uma relação que é boa para os dois. Em relação ao comensalismo, o que a gente tem? No comensalismo, a relação ela é boa para um e para o outro é neutro, para o outro tanto faz. Então, nesse caso, a gente ainda assim fala que a gente tem uma relação harmônica. Ninguém é prejudicado por essa relação. E a desarmônica? No caso da desarmônica, aí sim alguém vai ser prejudicado. As relações desarmônicas interespecíficas mais conhecidas, mais discutidas, é a competição, quando dois indivíduos vão competir entre si. A gente tem o parasitismo, quando um indivíduo parasita o outro. E a gente vai ter também a predação, quando um indivíduo preda outro. Nossa, Mari, é muita coisa. Então, como que eu fiz? A partir de hoje, a gente vai começar, por isso que eu falei, que esse mês agora vai ser só interação. Na aula de hoje, a gente vai falar predominantemente sobre competição intraespecífica. A gente vai falar tudo de competição entre indivíduos da mesma espécie. Na próxima aula, a gente vai falar de competição interespecífica, entre indivíduos de diferentes espécies. E depois, na sequência, a gente vai ter uma aula sobre predação, depois a gente vai ter outra aula sobre parasitismo e vai ter ainda uma aula sobre mutualismo e comensalismo. Professora, a senhora pode explicar de novo a diferença da colônia para a sociedade? Ah, claro. Esse conceito ele não é tão simples, né? Não é tão óbvio, então. Bom, quando a gente tem a sociedade, um indivíduo necessariamente não depende do outro para viver. Então vamos pensar nos humanos, que é mais fácil. Você, por exemplo, você consegue viver de modo independente do Danilo, por exemplo. Vocês não precisam estar necessariamente interagindo, então não tem uma dependência obrigatória. No caso da colônia, os indivíduos eles precisam um do outro para viver. Por quê? No caso da colônia, os indivíduos eles possuem inclusive algumas modificações anatômicas. Então você vai ter, no caso vamos pensar em cupim. A gente tem o cupim, que é o cupim operário. A gente vai ter o cupim que faz a guarda. Gente, eu esqueci o nome agora. Você tem o cupim que faz a guarda, você tem o da colônia, você tem o reprodutor. O mesmo vale para abelha também. Tem as abelhas que são só operárias, vão ter as abelhas que vão ficar na defesa, vão ter as reprodutoras. Então, a gente tem essas, digamos, castas diferentes e todos esses indivíduos eles precisam viver juntos. Você não vai ver uma abelha morando sozinha, por exemplo. Uma abelha que fica sozinha, que se perde do seu grupo, ela não sobrevive. Mesma coisa uma formiga. Se você tentar criar uma formiga sozinha, essa formiga dificilmente vai sobreviver. Por quê? Porque dependendo da classe, da casta dela, por exemplo, uma operária não vai ter capacidade de reproduzir. Então, uma abelha que é reprodutora, ela também precisa das outras. Por quê? Porque ela precisa das operárias por causa da questão da comida, né? E precisa daquelas que fazem a guarda para proteger o formigueiro. Então, elas têm quando a gente fala em colônia, a gente tem uma relação muito mais íntima, sabe? Uma relação de muito mais dependência se comparado com a sociedade. Entendeu? Ou, se quiser, eu explico de novo. Entendi, professora. Agora sim. Obrigada. Então, eles têm uma relação muito mais íntima, muito mais ligada se comparada com a sociedade. Na sociedade, a gente pode ter dependência? A gente pode ter dependência. Porém, na colônia, ela é muito mais forte.
Mas assim, uma coisa que vocês vão ver nessa parte de interações, e essa tua pergunta foi muito boa, é que às vezes vai ser muito difícil a gente conseguir encaixar dado comportamento em uma categoria só. Então, às vezes vai ser difícil você pensar, a gente está tendo competição ou predação? A gente está tendo predação ou parasitismo? Porque às vezes a gente vai ter um comportamento, uma interação entre indivíduos que vai se encaixar em mais de um nível, sabe? Bom, mas continuando. Na aula de hoje, então, como eu falei, a gente vai falar predominantemente sobre competição. A gente vai começar a falar sobre competição. Então, hoje é competição, terça-feira que vem a gente vai falar de competição de novo. Hoje a gente vai falar sobre competição intraespecífica. Semana que vem, competição interespecífica. Intraespecífica dentro da mesma espécie. Competição interespecífica entre espécies diferentes. Então, a gente tem aqui 2 rinocerontes que estão competindo, eles estão interagindo, e nesse caso eles estavam competindo possivelmente por um parceiro. Isso, competição por parceiro, também é considerado competição. A gente vai falar mais disso ao longo da aula. Só antes de começar, então, como que os indivíduos competem? Você sabe? Como que é a competição? O que é a competição? Travou aqui. Bom, a gente tem competição quando a gente vai ter os indivíduos que vão estar disputando, por exemplo, o mesmo recurso. Então, a gente tem 2 indivíduos. Vamos pensar sempre em 2 porque é mais fácil. Lembrando, a gente pode ter sempre dezenas, centenas, milhares de indivíduos da mesma espécie competindo pelo mesmo recurso. Mas na aula de hoje eu vou sempre falar em dois indivíduos apenas, porque é mais fácil para a gente começar a aprender conceitos novos, né? Então, na competição a gente vai ter um recurso em comum e a gente vai ter 2 indivíduos competindo por esse mesmo recurso. Então, eles vão estar competindo para ver quem que usa mais o recurso, quem que usa melhor o recurso, de uma maneira mais eficiente, como, por exemplo, uma comida, uma árvore com frutos. Quem que consegue usar melhor, consumir mais fruto? Ou quem ocupa o espaço primeiro, né? No caso de planta também isso ocorre muito. Então, o simples fato de ter 2 plantas querendo nascer no mesmo lugar, 2 plantas da mesma espécie querendo ocupar o mesmo espaço, isso também é competição intraespecífica. Então, vocês vão ver que tem muita coisa que é competição intraespecífica. Então, aqui só um conceito para vocês anotarem, para vocês não esquecer. Competição intraespecífica, competição entre indivíduos da mesma espécie por um mesmo recurso. Sempre que a gente fala em competição intraespecífica, a primeira coisa que vem na nossa mente é que eles vão estar competindo por comida. Mas vocês precisam lembrar que a gente também pode ter competição por outros motivos. Então, a gente pode ter competição por território. Aqui, ó, tem 2 machinhos que estão aqui disputando. Eu não sei o contexto da foto, mas eu chutaria que eles estão competindo ou pelo território, eles estão vendo quem é que vai ficar com o território, ou por um parceiro reprodutivo. Então, acontece muito de 2 machos, às vezes, brigarem, fazerem rituais e enquanto isso, as fêmeas observam essa disputa entre machos e o macho vencedor vai conseguir ficar com a fêmea. Isso é extremamente comum no mundo animal. Então, sempre lembra, a gente vai ter competição por comida? Vai, mas a gente também pode ter competição por território, a gente também pode ter competição por parceiro reprodutivo, a gente pode ter
competição por bebedouro de água. Então a gente pode ter competição por competição. Oi. Professora, a gente pode dizer então que essa competição ela ocorre mais por parte dos machos, né? Do que as fêmeas. Sim, para a maioria das espécies, sim. Porque os machos, a gente fala que o macho ele tá, em geral, sob maior pressão de seleção sexual. Então, por quê? Porque geralmente são os machos que precisam se exibir para atrair as fêmeas, né? Então, acaba que na maioria das vezes, para a maioria das espécies, se a gente for analisar, de vertebrado pelo menos, sempre o macho que vai estar competindo mais para poder atrair a fêmea. Tanto é que é por isso que quando você vai ver um passarinho, por exemplo, o passarinho, geralmente o macho ele é muito mais colorido que a fêmea. Você vai ver o canário. O canário, se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que o macho ele é bem amarelinho. As fêmeas não são tão amarelas. Então, geralmente os machos eles são mais pressionados, então tem todo um processo evolutivo que eu não vou falar nessa aula porque não cabe aqui. Mas tem uma pressão maior sobre os machos, então essa competição geralmente é maior entre os machos, mais observada entre os machos. Posso continuar ou tem mais alguma dúvida? Vocês podem me perguntar, viu? Eu gosto quando vocês perguntam, porque isso dá. Essas perguntas geralmente são muito boas e enriquecem a aula. Bom, quando a gente está falando então da competição, eu falei que os machos, ou fêmeas, enfim, eles podem estar competindo por diferentes motivos. Para poder tentar facilitar um pouco, os ecólogos eles criaram alguns conceitos para poder dividir os tipos de competição e ficar um pouco mais fácil da gente conseguir entender o que está acontecendo. Então, assim, em geral, os ecólogos dividem a competição intraespecífica em dois grandes grupos. A gente pode ter a competição que a gente fala por exploração, que é uma competição mais indireta. Nesse caso, o que acontece? Eu botei até aqui o conceito, olha. O uso de recursos por um indivíduo faz com que eles não possam ser utilizados por outro. Então, os indivíduos eles não estão competindo diretamente, por exemplo, eles não estão necessariamente brigando pelo mesmo fruto. Mas vamos pensar, a gente tem uma árvore com um monte de fruto lá, e a gente tem macacos que querem aqueles frutos. O macaco que chegar primeiro vai pegar aquele fruto, vai comer. A partir do momento que o macaco pega um fruto, aquele fruto que ele pegou vai deixar de ficar disponível para o outro. Vocês entendem como é uma coisa indireta? Não necessariamente. Nesse caso, quando a gente fala em competição por exploração, a gente não vai ter uma briga, a gente não vai ter, por exemplo, tapa, soco, mordida, ferroada, ou seja lá o meio que o indivíduo usa em brigas diretas, sabe? Então, mas ainda assim, o simples fato do indivíduo chegar primeiro, usar aquele recurso, vai impedir que esse recurso seja usado por outro. O exemplo mais clássico é esse. É da gente ter um fruto, chega lá um indivíduo, pega aquele fruto. Logo, esse fruto vai deixar de ficar disponível para o outro. Entenderam esse exemplo? Sim, professor. Aqui eu também coloquei um outro exemplo. Eu coloquei o exemplo por exemplo, um fruto na árvore. Mas a gente também pode pensar quando a gente tem plantações, por exemplo. Então, o que vai ser o recurso nesse caso? Aqui eu coloquei milho. Eu tenho milhos aqui. E aí o que acontece? Nesse caso, a gente pode pensar nos nutrientes do solo como um recurso. Então, a gente vai ter um solo com potássio, com ferro, sei lá, com vários macronutrientes, com micronutrientes. Os milhos precisam dos macros e dos micronutrientes para crescer, né? O que acontece? Você planta um milho,
tenho aqui um milho. Deixa eu pegar o laser, porque vocês vão ver melhor, eu acho. Então, eu tenho aqui um pé de milho. Esse milho aqui, ele vai estar pegando os nutrientes, né? A partir do momento que esse milho capta esses nutrientes, que estão aqui nessa parte do solo, esses nutrientes vão deixar de ficar disponível para os outros milhos. Então, o que foi pensado, inclusive, na agricultura para poder diminuir essa competição por exploração? Quando você vai plantar, você tem que respeitar uma distância mínima entre onde você está colocando a semente. No caso do milho, em geral, é colocado a 70 centímetros uma semente da outra. Por quê? Porque aí o milho vai crescer, ele consegue explorar aqui esse recurso sem competir com o do lado, sabe? Porque se você colocar todas as sementes no mesmo local, o que vai acontecer? Eles vão começar a ter uma plântula, vai começar a crescer, vai começar a roubar um nutriente do outro. Então lembra, os nutrientes, eles são considerados limitantes. Então chega uma hora, se você usa muito solo, chega uma hora que os nutrientes acabam. Então, tanto é que na agricultura tem vários processos que são feitos para tentar repor os nutrientes do solo. Faz sentido isso para vocês? Sim, professor. Então, isso a gente já fala de competição por exploração. Para vocês, se quiserem anotar aí no caderno de vocês, competição por exploração ou indireta, geralmente a gente não vai ter uma briga direta, e é simplesmente o fato de vai ter dois organismos que precisam de um mesmo recurso e um usa primeiro, assim que esse primeiro usa, esse recurso deixa de ficar disponível para os outros. Esse é um tipo de competição. O segundo tipo de competição que a gente tem é a competição por interferência. É uma competição direta. Então, nesse caso, o indivíduo ele vai, de fato, impedir que um indivíduo tenha acesso ao recurso. A gente pode pensar na briga, por exemplo, de macho? Pode. Eu posso pensar que... Eu dei o exemplo antes do fruto, com os macacos, que o macaco foi lá comer o fruto deixou de ser disponível. Beleza, isso é uma competição por exploração. No entanto, se o macaco fosse pegar o fruto e chegasse outro macaco e desse um tapa nele e falasse: você não vai pegar esse fruto, eu não deixo você pegar. Quando a gente tem um impedimento direto, geralmente a gente tem briga associada, você não vai acessar esse recurso. Ou o macho quer chegar numa fêmea, chega outro e bate no macho e fala: você não vai acessar essa fêmea. Nesse caso, a gente tem uma competição por interferência. É uma competição muito mais direta. A gente tem muito isso entre os animais, mas a gente também tem esse tipo de competição em planta. Eu até dou esses exemplos de planta porque eu acho que são até mais interessantes do que no caso dos animais. Vocês vão estudar, eu não sei se já estudaram, se é em fisiologia, se é em anatomia vegetal, se é em morfologia, eu não lembro em que época que vocês estudam. Vocês já ouviram falar da alelopatia? A alelopatia é um tipo de interferência que a gente tem quando uma planta, como ela não quer que outros cresçam ao redor, justamente para poder evitar essa competição por nutriente, eles eliminam uma substância no solo que impede que qualquer outra planta cresça ao redor. Então, por exemplo, a gente tem no sul, a gente vai ter o pinus. O pinus, ele solta é tipo uma meleca, assim, não sei explicar para vocês a textura. Mas conforme vão caindo, o pinus vai crescendo, ele vai soltando uma substância ao redor dele que nada consegue crescer pertinho, sabe? Então, vocês podem ver aqui, ó.
a gente tem uma floresta de pinos, você vê que a gente não tem nenhum pinos grudado um no outro, tem um espaço. Por quê? E por que que também não tem nenhuma outra planta aqui? Porque ele tem essa substância que impede que outras plantas se desenvolvam. Então, isso é um exemplo de alelopatia. Sempre que uma planta ela vai usar esse mecanismo, vai liberar uma substância para impedir diretamente que outras plantas crescem ao redor e acessem o recurso que é o solo com nutrientes, a gente vai ter alelopatia. O eucalipto também a gente tem isso. O eucalipto é outra planta outra árvore que está sendo muito plantada por causa da questão da celulose. Então, o eucalipto ele tem uma substância nas folhas. Quando cai a folha no chão, essa substância ela penetra no solo. Então, vocês também conseguem ver aqui, ó. Os eucaliptos eles estão a uma certa distância, não porque alguém arrancou o eucalipto que estava aqui no meio, mas porque o eucalipto ele solta essa substância que vai impedir que os outros eucaliptos nasçam grudados com ele. Então, essa planta, por exemplo, ele vai ter os nutrientes dele. Então, isso é um tipo de competição também. Então, como eu falei, a gente geralmente pensa em competição entre animais, porque a gente vê mais exemplo na TV e tal. Mas lembra, as plantas também competem, as plantas também têm algumas estratégias para competir que são bem interessantes. A alelopatia é um dos meus fenômenos dentro da competição favorito, assim, porque é uma competição bem... A maioria das pessoas não espera que plantas façam isso, né? Então, nesse caso, a gente tem competição por interferência. Os exemplos que eu dei foram exemplos de alelopatia. Bom, quando a gente está falando de competição, tanto quando a gente está falando de competição por exploração ou interferência... e só uma coisa antes de eu continuar. Eu coloquei aqui essa diferenciação de competição por exploração e interferência, porém, às vezes a gente não consegue diferenciar tão bem, dependendo do grupo que você está trabalhando. Às vezes a gente vai ter competição por exploração ocorrendo ao mesmo tempo que a competição por interferência. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer essa separação bonitinha que eu estou falando, sabe? De competição intraespecífica por exploração, ou competição intraespecífica por interferência. Às vezes é por exploração e interferência ao mesmo tempo, tá bom? Mas assim, independente de ser por exploração, de ser uma competição direta, com briga, com atrito, ou ser uma competição indireta, uma competição mais suave, digamos assim, em ambos os casos a gente pode ter o que a gente fala de competição unilateral. O que é uma competição unilateral? Um dos lados vai ter vantagem. Quem é que tem vantagem? Simplesmente quem chega primeiro. O indivíduo que chegar primeiro em determinado local, independente de ser competição por exploração ou interferência, terá vantagem. Um exemplo bem clássico para a gente pensar é em animais, né? Vamos pensar. Passarinhos, eles podem pôr de 2 a 4 ovos. E eu não sei se vocês sabem, mas os ovos eles não quebram ao mesmo tempo. Então, os indivíduos eles não nascem ao mesmo tempo. Geralmente vai ter um passarinho que vai nascer primeiro e os outros vão nascer depois. O primeiro ele vai ter a vantagem simplesmente porque ele vai nascer primeiro. Então, ele vai ser sozinho. No caso do passarinho, vai vir o pai, vai dar comida para ele. Quando os outros irmãozinhos nascerem, ele naturalmente já vai estar mais gordo. Então, nesse caso, ele está sendo alimentado sozinho. Depois, quando os irmãos nascerem, o pai vai ter que alimentar 3 ao mesmo tempo. Então, óbvio que se você dá comida só para um, esse indivíduo ele vai ficar muito mais gordo do que se você estiver alimentando 3 passarinhos ao mesmo tempo. Então,
pelo simples fato de ter nascido primeiro, esse indivíduo já vai ter vantagem. Só uma curiosidade acerca de passarinhos. Às vezes eu trabalho com aves, então eu recebo bastante mensagens sobre isso, falando: olha, Mari, tem um filhotinho que caiu do ninho, o que eu faço? Muitas vezes o filhotinho ele não caiu por conta própria. Às vezes o irmão que joga. Então rola muito disso. Nasce um passarinho primeiro, um irmão, ele vai engordando até os outros nascerem. Quando os irmãozinhos nascem, ele não quer dividir a comida. Antes ele recebia a comida sozinho, porque agora ele vai ter que dividir. Então acontece muito do irmão maior e mais gordo empurrar o irmãozinho do ninho para não precisar competir com ele por comida. Então isso é um tipo de competição que a gente vê. É uma competição unilateral. Por que esse tem vantagem? Simplesmente porque ele nasceu primeiro. Isso acontece também com o quê? Com quem chega em um local que está vazio, começa a se estabelecer lá. Quando aquele indivíduo ele chega lá, ele está sozinho lá, ele vai ter acesso a todos os recursos. Se a gente tem muito indivíduo, ele vai ter que dividir esses recursos, então os ganhos podem ser mais lentos. Falei de um exemplo para animal, mas a gente também tem exemplo para planta. Para planta, o que acontece? A gente tem a plantinha aqui. Quando vocês já fizeram canteiro de salsa, tomate, essas coisas ou não? Eu já tentei fazer de cebolinha, mas não deu certo. Acontece, não desista. Esses temperos, eles são bem chatos de você criar. Quando você fez a sua plantação de cebolinhas, você botou as sementes, você percebeu que tinha umas cebolinhas que estavam crescendo mais do que as outras ou não? Sim, professora, sim. Nesse caso, a gente também tem uma competição unilateral. Por quê? Vai ter uma semente que vai germinar primeiro e vai começar a crescer. Então, ela, enquanto as outras não germinaram ainda e essa está crescendo, ela já está explorando os recursos ela já está pegando os macro e micronutrientes do solo. Então, ela naturalmente vai começar a crescer primeiro. As outras que germinarem depois, quando elas começarem a germinar, já vão ter essa competidora aqui. Então, simplesmente por ter germinado primeiro, ela vai poder poder absorver primeiro os nutrientes do solo. E sem contar que, no caso de árvore, por exemplo, o espaço ele é fundamental, né? Se tem uma árvore ali, já diz a lei da física, né? 2 indivíduos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, aquele espaço já está ocupado, outro organismo não vai poder ocupar. 2 indivíduos não podem ficar exatamente no mesmo local. Então, aqui em planta, a gente também tem isso, de ter a competição unilateral, simplesmente porque quem germina primeiro tem vantagem. Quem chega primeiro tem vantagem. Isso é a competição unilateral. Deixa eu ver que horas são. Tá. Quando a gente está falando em competição, a gente não pode deixar de lado tudo aquilo que a gente já viu até agora ao longo da disciplina. Então, a gente teve, por exemplo, uma aula só sobre crescimento populacional, tamanho populacional. E assim, a partir de agora eu vou ficar voltando muito na aula sobre regulação do tamanho, sobre como que as populações crescem. Por quê? Porque as interações ecológicas, elas estão fortemente atreladas ao crescimento de uma população. Então, a competição, por exemplo, ela vai determinar como que uma população vai crescer. Ela vai determinar se uma população vai crescer rápido ou se uma população vai crescer mais devagar. Por quê? Lembra, quanto mais indivíduos em uma população, quanto maior o adensamento de indivíduos numa população, maior vai ser a competição. Mais competição vai ter por recurso e maior vai ser a mortalidade. Vou dar um exemplo aqui de Boa Vista, porque eu acho que cabe nesse caso.
Algumas pessoas falam que Boa Vista era muito melhor há 10 anos do que é hoje. Bom, eu não sou daqui, eu não. Eu cheguei recentemente, eu tô na leva de pessoas que vieram pra cá há um ano, então eu não posso falar, não sei se isso é verdade ou não. Porém, isso faz muito sentido, porque antes a gente tinha uma população menor, a gente tinha, por exemplo, os hospitais, X hospitais, ali o HGE principalmente, né, maior hospital. O que aconteceu? Em 10 anos, a gente teve um boom populacional. Então, a população cresceu. Foram construídos novos hospitais? Não foram. A gente ainda segue tendo o HGR. Então, como a população cresceu, mas a gente manteve tendo os mesmos recursos, o que aconteceu? A gente começou a ter uma maior competição pelo mesmo recurso. Vamos pensar no hospital, por exemplo, na saúde como um recurso. Então, maior população, maior competição pelo recurso. Ao mesmo tempo, a população aumentou, as pessoas começaram a perceber que a gente começou a ter uma maior mortalidade, simplesmente por quê? Porque você tem mais indivíduo. Sempre que você tem mais indivíduo, você vai ter uma maior mortalidade. Então, acaba que a competição, por isso principalmente, ela é determinante, ela é extremamente importante para poder determinar como que uma população vai crescer. Se você tem pouco indivíduo, tem pouca competição. Então, nesse caso, quando tem pouca competição, você vai conseguir ter um crescimento populacional razoável. Agora, se você tem muita competição, nem todo indivíduo vai conseguir acessar o recurso, logo, quem não acessar o recurso vai ter maior chance de vir a óbito. Vou dar um exemplo na natureza para ficar mais simples. Vamos pensar aqui, eu comprei um sítio, eu comprei esse sítio aqui. De quem que é essa foto? Não sei, essa foto é da internet. Mas vamos pensar que eu comprei esse sítio. Eu comprei esse sítio e eu fiz um açude. Eu gosto muito de tambaqui, eu queria ter um açude com vários tambaquis. Então, que eu tenho um tambaquizão, eu compro um casal de tambaqui e solto no açude. No começo eu vou ter muito recurso disponível, né? E como eu vou ter só um casal, então esse casal vai estar competindo a ponto de acabar limitando a sobrevivência do outro? Vocês acham que sim ou não? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Começar um casal não vai haver competição. E com o tempo, o que vai acontecer com o tempo? Depois de um ano? No caso, eles vão se reproduzir e vai aumentar a população e vai começar a ter competição pelos recursos. Exatamente. A gente vai chegar lá naquele gráfico, lembra que eu dei, deve ter aqui umas 2 aulas atrás, 3 aulas atrás, do crescimento logístico? Então aqui, ó, eu vou voltar várias vezes nesse gráfico porque ele ilustra muito bem o que acontece na natureza. Aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem o tamanho da população, né? No começo a gente tem um casal de tambaqui. Eles têm todo aquele... Lembra que eu falei ali da competição unilateral? Quem chega primeiro tem vantagem simplesmente por ter chegado primeiro. Então tem muito recurso, eles têm a capacidade de reproduzir. Começa a reproduzir. Porém, o que a gente tem nos locais? A gente tem uma capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? Capacidade de suporte é igual ao limite de recursos. Os recursos são limitantes. Chega uma hora que os recursos acabam. Então, os tambaquis eles vão reproduzir, só que vai chegar uma hora que não vai ter comida para todo mundo. O espaço ele é limitante. Esse açude aqui, ó, ele não é tão grande. Então, eu não posso ter tanto tambaqui assim. Vai chegar uma hora que vai faltar espaço, vai faltar comida. E esses tambaquis vão começar alguns vão morrer de fome. Então, vai chegar uma hora que a gente vai ter esse achatamento
da curva e a população ela vai se tornar estável. A competição, ela vai determinar justamente essa velocidade aqui, ó. Então, é por isso que a gente fala que a competição, ela pode determinar como que uma população vai crescer. É justamente por isso. Porque a gente sabe que os recursos são limitantes. Tudo vai ter uma capacidade de suporte, tudo. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui em casa, um vaso com uma planta. É um vasinho bem pequenininho, assim, ele tem... Deixa eu ver, tem até uma régua aqui. Ele tem 10 centímetros só de profundidade. E a planta tá enorme. Ela tá enorme, só que eu até tava olhando para ela ontem e tava pensando, nossa, eu acho que essa planta já atingiu a capacidade de suporte dela, porque ela cresceu muito, só que o vaso é pequenininho, sabe? Então, possivelmente, ela vai chegar uma hora que essa planta vai começar a ficar com a folha amarela, vai começar a ficar feinha. Por quê? Porque é um vaso muito pequeno para uma planta muito grande. Então, isso acontece muito. Vocês devem ter vários exemplos desses na casa de vocês. Quando tem uma plantinha num vaso pequeno, a planta começa a crescer. Nunca rolou isso na casa de vocês? De ter que mudar uma planta de lugar? Já, professora, aqui eu tenho um pezinho de manjericão, e aí ele estava num vaso muito pequeno e aí as folhas começaram a amarelar. Aí eu tive que colocar em um vaso maior. Exatamente. Por quê? Porque a capacidade de suporte tinha sido atingida. Para ecólogo, isso é uma palavra que acaba... Eu tenho o hábito, mesmo em ambientes não de sala de aula, eu uso muito essa palavra aqui, ó, capacidade de suporte. Quando os recursos chegam ao limite. Porque isso é extremamente comum na natureza. Você vai ter exemplo disso com tudo. Com planta é muito mais fácil da gente ver, mas a gente tem isso nos animais também. Mas como eu falei, com planta, como as plantas estão ali paradas, é muito mais fácil da gente conseguir acompanhar, por exemplo, como uma planta está utilizando o recurso, como que a planta está usando o espaço, comparado com o animal, que você não consegue ficar monitorando durante todo o tempo. Tá. Só que chega um momento, eu tô falando aqui que a competição ela é ruim, que a competição pode levar as espécies a óbito, pode diminuir o tamanho populacional. Eu tô falando que a competição é uma coisa horrível, né? Tá. Só que aí a gente chega numa pergunta que eu quero que vocês respondam para mim. Se os indivíduos de uma mesma espécie competem pelos mesmos recursos, se a gente tem uma competição intraespecífica tão forte, por que que ainda assim é tão comum ver indivíduos em grupo? Aqui eu tenho um grupo de cardeal vermelho. Por que que é tão comum a gente ver a espécie em grupo? Você sabe? Não, professor. Pois é. Essa situação ela é tão paradoxal, ela é tão contraditória, que os ecólogos eles desenvolveram um termo que a gente chama de trade-off. Trade-off. O que é o trade-off? O trade-off nada mais é do que uma relação em desequilíbrio, sabe? A gente vai ter isso na competição, a gente pode ter isso com outras interações ecológicas também. Vamos pensar na competição. A competição é ruim, a competição intraespecífica ela pode diminuir o tamanho populacional, pode ter vários problemas, porém ainda assim os indivíduos eles vivem em grupo. Por quê? Porque tem algumas vantagens. Então, essa competição intraespecífica, ela tem desvantagem, mas a vida em grupo tem vantagem. Nesse caso, a gente tem um balanço. Então, sempre que a gente está falando em trade-off na ecologia, a gente está falando no balanço que a gente tem
aqui eu gostei desse conceito aqui que eu vi nesse texto, que é o seguinte: o trade-off ele expressa o conflito entre características que são fundamentais para todos os seres vivos, reprodução e sobrevivência. Então, sempre que a gente chegar nessa balança de pensar, tem uma desvantagem por isso, mas tem uma vantagem por isso. Nesse caso, a gente sempre vai ter um trade-off. Isso é desvantajoso para a sobrevivência, mas é vantajoso para a reprodução. A gente vai ver isso na competição, mas vai ver isso em vários outros casos também. Então, só para vocês saberem que existe essa palavra, que já existe esse conceito. Então, como os organismos eles não conseguem ser bons em tudo ao mesmo tempo, a gente tem esse balanço entre ser bom por um lado, ser desvantajoso por outro. Sempre que a gente tem essa situação, a gente tem um trade-off. Eu até vou deixar essa sugestãozinha de leitura aqui, ó. Eu vou botar essa apresentação no grupo. Se vocês quiserem ler esse texto, eles falam mais sobre trade-off. Eu tô falando aqui de trade-off em competição, em nível de competição intraespecífica, mas vocês vão ver que a gente vai ter trade-off em vários outros aspectos da vida dos organismos. Então, esse trade-off é esse balanço. Então, agora que eu falei desse conceito, eu vou reformular para perguntar de novo. Por que vocês acham que é comum encontrar indivíduos em grupo? Respondam aí. Não precisa ter medo de errar. Eu acho que pode ser por causa da reprodução deles. Seria bom para a reprodução deles. Exatamente. Por um lado é ruim. Por um lado é ruim que tenha competição, né? Então, quando você tem, por exemplo, vários passarinhos aqui, ó, todos esses passarinhos, eles estão competindo pela mesma comida. Então, vai acontecer uma competição unilateral, de quem chegar primeiro tem vantagem, vai ter competição por exploração. A gente pode vir a ter competição por interferência, de um batendo no outro para não acessar comida. Porém, para a reprodução é muito bom eles estarem juntos, né? Porque quando tem muito indivíduo agrupado, eles vão ter mais parceiro disponível. Então, a gente tem o que eu falei, o trade-off. É bom por um lado, é ruim por um outro. Esse equilíbrio é o trade-off. Essa é outra palavra que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Então, sempre que vocês chegarem num dilema, sempre que tiver um dilema, você tem um trade-off. Duas palavras para vocês usarem no dia a dia de vocês: capacidade de suporte e trade-off. Então, como eu falei, competição tem desvantagem, porém viver em sociedade tem vantagens. Coloquei aqui alguns exemplos clássicos de indivíduos que vivem em grupo. Então, a gente tem as abelhas que estão na colônia. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem as diferentes caças de abelha? Tem abelha que é operária. A gente vai ter abelha que vai fazer a defesa. A gente vai ter abelha que está só reproduzindo. Então, para elas é vantajoso viver numa sociedade assim. Mesma coisa para formiga. Em cardume de peixe, vamos pensar no cardume. Cardume, conjunto de peixe, coletivo de peixe. Quando você está no cardume, você pode se proteger de predador. Então, é desvantajoso andar em grupo? Pode ser, porque vocês estão competindo por comida. Aqui eu tenho quantos peixes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, pelo menos 13. Pelo menos 13 peixes que comem a mesma coisa. Então, a gente tem competição intraespecífica aqui. Porém, ainda é mais vantajoso eles ficarem juntos e conseguir se proteger em grupo do que ficar sozinho. Se ele ficasse sozinho, ele não estaria competindo, a competição seria menor, porém ele ia ter que se defender sozinho também. Então, às vezes, é melhor estar em grupo do que estar sozinho. Qual é o número ideal? Depende da espécie. Aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu acho bem legal da importância da vida em grupo, tá? Se estiver abaixo o áudio, vocês me falem, tá?
Deixa eu ver se vai rodar. Deixa eu tirar aqui. Oeste da África são o lar das formigas motoristas africanas, um dos maiores predadores do mundo. Estas assassinas impiedosas vivem em colônias enormes, com até 22 milhões de indivíduos. Agem como um grupo, cercando e dominando sua presa. As formigas soldados são as mais agressivas e têm cerca de 2 centímetros e meio de comprimento. Elas atacam até mesmo caranguejos muito maiores que elas. Este grupo pode viajar até 25 metros em 1 hora em busca por comida, devorando tudo no caminho. É preciso alimentar uma colônia com um apetite voraz, e acabaram de cruzar com uma potencial mina de ouro. Um gigantesco ninho de cupins. Estas elaboradas fortalezas podem se estender por até 5 metros de profundidade. Nas profundezas, há uma rainha de 12 centímetros. Uma refeição luxuosa, se as formigas encontrarem um caminho. Uma rara abertura. A luta começa. Imediatamente, elas liberam feromônios. É um chamado para que seu exército se junte à batalha. Os cupins defenderão sua casa até a morte. Um cupim soldado dá o alarme batendo sua cabeça no chão. Todo o cupinzeiro entra em bloqueio de emergência. Dentro, cupins operários tentam desesperadamente construir uma parede para proteger sua rainha. Sem ela, toda a colônia morrerá. A saliva dos cupins contém uma substância que mistura madeira e terra em algo duro como concreto, formando um cofre interno impenetrável. Mais acima, nos túneis, em uma luta corpo a corpo, ambos os insetos usam sua arma mais letal: as mandíbulas. As mandíbulas das formigas são formadas por grossas camadas de cutícula com pontas afiadas. São extremamente fortes, tanto abertas quanto fechadas, e feitas de diferentes proteínas fibrosas, similares à fibra de carbono. O exército das formigas parece ter vantagem. O corpo das formigas é totalmente coberto por uma casca protetora chamada de exoesqueleto, feita de quitina, uma proteína muito resistente. Mas apenas a cabeça dos cupins é protegida, deixando seus corpos macios vulneráveis aos ataques. As formigas miram na área tenra entre a cabeça e o peito dos cupins. As mandíbulas afiadas de ambos os insetos são comandadas por enormes músculos que ocupam grande parte da cabeça. Então só há espaço para pequenos cérebros. Mas os cupins sabem que mesmo as incansáveis formigas assassinas têm um ponto fraco. Mirando a junta do pescoço das formigas, logo abaixo do exoesqueleto, eles as decapitam. E bem abaixo da superfície, os cupins têm outra vantagem: os túneis. As formigas matam suas presas em equipe, mas nos túneis estreitos são forçadas a um combate 1 a 1. Chegar ao fundo do cupinzeiro para matar a rainha está custando a vida de muitas formigas. O exército de formigas aceita a derrota. Elas terão que encontrar outra refeição que ofereça menos resistência. Os triunfantes cupins protegeram seu lar, mas foi por muito pouco. É hora de rever suas falhas de segurança. Vocês sabem por que eu mostrei esse vídeo para vocês?
Vocês conseguiram ouvir bem o que ele falou, o que o narrador falou ou não? Sim, professora, estava falhando, mas deu de entender um pouco. Bom, o áudio estava meio baixo, porque eu estava sem minha caixinha de som aqui. Mas nesse vídeo aqui, o que a gente teve? A gente teve formigas que estavam tentando atacar um cupinzeiro. Então, assim, como eu falei, competição intraespecífica tem desvantagens, porém, tem algumas vantagens, como, por exemplo, a defesa do ninho, defesa do território. Então, assim, se os cupins eles não tivessem vivendo em grupo, com certeza esses cupins eles teriam sido atacados, eles teriam perdido o território dele eles teriam perdido o território deles para as formigas. Então, assim, como eu falei, novamente, a gente tem um trade-off, tem a desvantagem, vários cupins interagindo junto, tem competição intraespecífica, porém as vantagens podem ser maiores do que as desvantagens. Por quê? Porque eles conseguem defender um território coletivamente. Bom, isso dos cupins, de interação, foi um exemplo. Outro exemplo que a gente pode ter de vantagem de vida em grupo é que quando os indivíduos eles estão interagindo, agora nessa época é bem comum você sair na rua, eu chuto que na casa de vocês também deve ter um monte de canarinho que ficam agrupados. Tem canário na casa de vocês? Pelo chão, pela rua? Aqui tem bastante. Os canarinhos, eles competem por fêmea. Então, em geral, os machos, eles vão ser os mais amarelinhos. Quando você tem o mais... Não sei se vocês conseguem ver nessa imagem. Tem um pouco mais acinzentado aqui. Isso aqui é uma fêmea. Aqui a gente tem uma fêmea. Que vai ter outra fêmea. Então, assim, tem desvantagem da competição interespecífica? Tem. Tem muito macho competindo por fêmeas. Eles também comem a mesma coisa, então eles estão competindo por comida. Ao mesmo tempo, quando eles estão agrupados assim, o que acontece? Geralmente um indivíduo, pode ser macho ou fêmea, ele vai ficar fazendo a vigília, vai ficar vigiando, ver se tem algum predador se aproximando, enquanto os outros comem. Então, assim, um vigia, o outro come. Aí passa um tempinho, eles trocam. O que estava comendo vai fazer a vigia e o outro vai comer. Então, viver em grupo também é muito útil para esses vertebrados também, como os passarinhos, para evitar predador. Outra vantagem, novamente, tem as desvantagens da competição, mas dependendo do lugar que você tá, se você está num lugar frio, no sul é muito comum você ver isso. Eu sou do sul e era muito, muito, muito comum a gente ver cenas como essas. No inverno, quando é frio, os passarinhos começam a se amontoar, assim, ficar um em cima do outro, sabe? Para eles se aquecerem. Então, assim, eles estão competindo por comida? Estão. Estão competindo por parceiro? Estão também. Porém, se eles estivessem sozinhos, eles poderiam estar morrendo de frio. Então, assim, é melhor talvez comer um pouquinho menos, porque tem menos recurso, mas viver do que morrer de frio. Então, novamente, a gente tem um trade-off, a gente tem um balanço. E um último exemplo que eu vou dar aqui para vocês é sobre as vantagens em deslocamento. Vocês já viram pássaros migrando? Aqui em Boa Vista é bem comum ver animais em algumas épocas específicas. Se você olha para o céu, você vai ver muito, muito, muito passarinho voando junto. Muita ave, perdão. Em geral, quem migra assim são aves e não passarinhos. Qual é a diferença de ave e passarinho, você sabe?
Professor, eu não lembro. Eu lembro que o senhor explicou, mas eu não lembro agora. Então, em geral, passarinho é só quem pertence à ordem Passeriforme. Então, os passeriformes, em geral, são os pequenininhos. Sempre vai ser? Não, tem algumas exceções. Por exemplo, beija-flor não é passarinho. Beija-flor pertence à ordem Apodiforme. Mas assim, em geral, por exemplo, o canarinho é um passarinho, sabiá é passarinho. Aí se você vai pensar um pato, pato é grande, pato não é passeriforme. Quem mais? Garça, garça não é passarinho, garça é grande. Em geral, na maioria das vezes dá para usar, fazer essa inferência. É grande, é ave, não é passarinho. Se é pequeno, exceto ali beija-flor, beija-flor não é passarinho. Então, se for passeriforme, é passarinho. Se não for passeriforme, se for de outras ordens, tem que chamar de ave. A maioria dentro do grupo das aves que migram não são passeriformes. Em geral, são aves de outras ordens. Então, tem a ordem... tem a família dos Anatidae, que... você tem muitos animais migratórios. Então, é assim, quando você é uma ave, é muito vantajoso você migrar em grupo. Por quê? Eu vou mostrar um outro videozinho também. Esse outro, ele tem um áudio melhor. Eu acho que vocês vão conseguir entender melhor por que as aves migram em grupo. Deixa eu ver se vai. Todos que viram grupos de aves migratórias já se perguntaram por que elas voam formando a letra V no céu. Agora, cientistas britânicos conseguiram desvendar o mistério, mas para isso tiveram que ensinar um grupo de aves a migrar. A espécie escolhida foi o ibis eremita, que era comum, mas agora é rara na Europa devido à caça. A equipe usou um ultraleve para guiar as aves, criadas em cativeiro, pela antiga rota migratória. Os cientistas também colocaram rastreadores que registram a velocidade, a posição e cada movimento das asas dos pássaros. Os dados revelaram que as aves se posicionam de forma perfeita para se beneficiar do movimento que o pássaro que está em frente cria no ar. Quando uma ave bate as asas durante o voo, empurra o ar para baixo. O ar é espremido em volta da extremidade da asa e volta para cima. Ao voar perto da ponta da asa da ave em frente, o pássaro pode economizar energia, pegando uma espécie de carona neste jato de ar para cima. As aves até batem as asas no tempo certo para combinar com o pássaro da frente e manter as pontas de suas asas no jato de ar que se move para cima. They're up there in the sky in this huge 3D environment. Stephen Portugal, do Royal Veterinary College de Londres, diz que as aves estão no céu em um gigantesco ambiente 3D, mas apesar disso, elas conseguem sentir o que está acontecendo com a ave logo à frente, de onde o ar está vindo e como se posicionar com perfeição. Uma manobra incrível, segundo o cientista. A formação em V das aves mostra o quanto ainda podemos aprender com as estratégias de economia de energia da natureza. Vocês conseguiram ouvir? Sim, professora. Esse o áudio ele é um pouquinho melhor. Então, assim, a mensagem da aula de hoje, o que eu quero que vocês fiquem pensando sobre. A gente vai estar falando agora de interações entre indivíduos. Então, assim, eu vou estar falando de coisas bem drásticas a partir da aula de hoje. Então, eu comecei já falando de competição, que competição é ruim. Na próxima aula eu vou falar sobre... na próxima aula eu sigo falando de competição, tem mais coisa de competição pra gente falar. Depois eu vou falar de predação, por que predação é ruim. Eu vou ficar falando sobre... tá faltando um. Predação, parasitismo. Eu também vou falar sobre parasitismo. Então eu vou falar de um monte de coisa assim ruim, um monte de coisa que faria todos os indivíduos quererem
viver isolados, sozinhos. Porém, a gente precisa lembrar que, apesar da vida em grupo ela ter muita desvantagem, a vida em grupo também tem vantagens. Então, assim, tem a vantagem que eu falei lá da proteção de ninho, proteção contra predador. Para migração, por exemplo, vocês viram como tem toda a questão da aerodinâmica que está associada. Então, além da segurança das aves viajarem em grupo, então tem toda a questão da aerodinâmica. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem olhar de novo para entender melhor como que as aves migram, o outro vídeo das formigas, também vocês podem ver de novo, assistir de novo. Então, assim, vamos pensar que a palavra-chave para poder viver em grupo, isso vale para planta, isso vale para animal, vale para fungo. A palavra-chave é equilíbrio. A gente vai encontrar muitos trade-offs na natureza. Vai ter muita coisa que é desvantajosa? Vai, mas por outro lado, sempre vai ter vantagem. Então, assim, quando a gente está estudando ecologia, a gente está lidando com relações muito controversas. Então, eu quero que vocês guardem isso. Então, assim, sempre eu vou estar falando de coisa muito ruim, mas lembra, quando eu estou falando de coisa muito ruim, ao mesmo tempo a gente vai ter vantagem, sempre vai ter alguma vantagem associada. Então, lembrem disso. Bom, 9h50, a aula de hoje era isso. A aula que vem a gente vai seguir falando de competição. O que vocês vão ter que fazer para me entregar? Responder essa perguntinha aqui. Simples, a gente falou na aula. Então, por que a competição intraespecífica é importante na regulação populacional? Digam por quê e citem 2 exemplos, preferencialmente de espécies amazônicas, tá? Então, por que eu estou fazendo esse exercício? Porque, assim, é muito mais... Porque focando em espécie amazônica. É muito fácil a gente pensar em espécies que aparecem na TV, documentário. Então, a gente pode pensar em tigre, pode pensar em urso, pode pensar na girafa, animais da savana da África, animais da Ásia. Bora começar a pensar na Amazônia, a gente está na Amazônia, então pensem em 2 exemplos associados com a aula. Associados com a aula não, para vocês poderem discutir sobre a competição, como que a competição ela regula o tamanho populacional, tá bom? Alguma dúvida? Ok, professora. Eu tenho uma pergunta. Sim. Eu não sei se você falou, mas em colônias também há competição? Já que, no caso das formigas, elas dependem uma da outra. A competição. Eu não entendi, falhou bem na hora. Se, no caso das colônias, por exemplo, formigas, tem competição entre elas? Vai ter competição também, principalmente por comida, porque assim, vamos pensar, se a gente tem uma colônia pequena, legal, vai ter comida para todo mundo. Mas pensa, se a gente tem uma colônia muito grande, a gente vai precisar de muita comida também, né? Então, assim, as colônias, elas também têm esse limite. Se você tiver uma colônia muito, muito, muito grande, você vai precisar de muita comida. E não necessariamente vai ter comida para todo mundo. Então, pode ter competição por alimento. Entendi. Alguma dúvida a mais? Não, professora. Bom, então era isso. Bom descanso para vocês. E qualquer coisa me escrevam.